Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos e hoje nós vamos falar sobre plano de negócios de um laboratório de metrologia que realiza calibrações, ensaios. O que a gente vai falar nesse episódio hoje, Marcos? E por quê? Por que a gente resolveu gravar esse episódio? Sim, verdade. Nossos primeiros episódios, do nosso Pode Avançar, a gente gravou um episódio sobre como montar um laboratório de calibração e ensaio. E isso acabou repercutindo bem, assim, né? Quero até agradecer os nossos Pode Avançados, né? Que interagiram, fizeram perguntas, fizeram contatos conosco, né? Sobre como estruturar um laboratório. E isso acabou nos motivando a conversar sobre isso. Beleza, preciso montar um laboratório de calibração, mas por onde eu começo? O que eu faço, né? Por onde começar? Como eu me planejo? Como eu vou me organizar para isso? E aí gerou-se a necessidade da gente estar com esse episódio aqui sobre como montar um plano de negócios. E aí a Simone, que é a nossa especialista nisso, porque já teve experiência montando um plano de negócios, já implementou um laboratório, que é a SQM. Queria que a Simone começasse a falar um pouco sobre isso, como foi a sua experiência com um plano de negócios, né? Bom, esse assunto surgiu na minha vida, na faculdade ainda, eu fiz engenharia de produção, eletricista, e a gente precisava fazer um plano, né, um trabalho de conclusão de curso, né, todo mundo precisa. Eu tive uma aula sobre plano de negócios que eu gostei bastante e coloquei, né, como tema do meu TCC, montar um laboratório de metrologia de calibração, né? Então, meu TCC foi pegar a estrutura de plano de negócio e aplicar isso para a metrologia. Também foi um sucesso, assim, o pessoal que assistiu gostou bastante. E a partir dessa iniciativa, depois eu realmente montei um laboratório junto com outras pessoas baseado naquele plano de negócio. Então, foi bem importante. Quando essa pessoa, no caso, trabalhou comigo e aí depois tinha um dinheiro para investir, ele me chamou, porque eu tinha comentado do assunto, e ele viu, através de números, né, que esse negócio daria certo, né? Poderia ter uma rentabilidade boa para ele. Tá? Infelizmente, o laboratório não foi à frente, mas por outras questões dos sócios, tinham 5 sócios, enfim, foram mais questões pessoais, não do negócio, enfim. Mais recentemente também fui procurada por umas outras pessoas que queriam também montar um laboratório de calibração, no qual eu preparei o plano de negócios para ele. E aí até chamei o Marcos Felipe para me ajudar nessa parte técnica, né, de como cotar os equipamentos, quais equipamentos que vão ser necessários, com esses equipamentos, o que eu consigo calibrar com esses equipamentos. Então, essa parte técnica depende muito da área, né? E como a área que o pessoal me pediu, eu não dominava totalmente, o Marcos Felipe entrou junto comigo para a gente fazer esse plano de negócio, que foi bem legal também. E aí, o Marcos até falou da SQM, né? Então, assim, no começo da SQM, eu acabei não fazendo mesmo esse plano de negócio, porque eu montei a partir da necessidade de um cliente. Tá? Então, um cliente meu de consultoria precisava calibrar seus equipamentos, e aí ele falou para mim, não, na verdade, montei sim, lembrei. Eu montei para o cliente. O cliente tinha 40 equipamentos que ele calibrava fora, e ele falou assim, Simone, eu quero saber se é viável eu calibrar internamente os meus equipamentos, né, acreditados no Inmetro. Monta isso para mim. Montei tudo. Entreguei para ele, ele virou para mim e falou assim, não quero, não é estratégia da empresa agora. E aí eu estava com um plano na mão, vi que daria certo, que seria viável. Às vezes também não é viável para uma empresa, talvez ela, naquele momento, ela estava pensando em ou ganhar muito dinheiro ou economizar muito dinheiro. E aí ele achou que não valeria a pena. Mas para mim, eu já achei que valeria a pena, que o mesmo pouco, para mim, já seria o suficiente para começar. Que eu sempre tive na cabeça que eu ia só ser o pontapé inicial. Né? Montar um laboratório e acreditar com uma grandeza só ia ser o pontapé inicial. Inclusive, até é um diferencial, né, que eu escuto muito pessoal falar, já montou um laboratório acreditado. Sim, porque como foi para atender a necessidade de um cliente específico, ele precisava de um laboratório acreditado, porque ele era um organismo de inspeção acreditado,
eu já montei o laboratório e já logo pedi a acreditação, né? Então, esse foi um diferencial. A maioria dos laboratórios então, acabam Simone, com não base fazendo assim. nessa sua experiência está contando, até seria uma das primeiras perguntas que eu ia fazer, você acabou já entrando, né? Qual a relevância de eu estar montando o meu projeto, meu plano de negócio, já pensando se eu vou ser um laboratório acreditado ou se inicialmente eu vou prestar serviço rastreável? Porque a gente recebe muito esses questionamentos, né? Já sigo direto com o meu laboratório acreditado para... Eu queria que você explicasse se isso tem a ver com tipo de mercado, como você pensou, porque a sua experiência foi já montar um laboratório acreditado, mas tem muita gente que quer ainda ficar tateando ali, fazendo calibrações rastreáveis, ver se isso vai dar certo. Como é que você vê essa relação, né? Porque tem uma relevância como ser o laboratório acreditado, Sim, né? Isso é relevante também. É relevante, principalmente para quem é novo, né? Você já chega no mercado, porque o pessoal me contestava muito. Quem é SQM? Ela sabe fazer calibração? E aí a gente mostra o certificado do Inmeta, até porque o nosso principal concorrente é uma empresa muito grande e renomada. E aí a pessoa fala, por que eu vou trocar, né, esse cliente por esse? Então, o fato de você estar acreditado dá uma credibilidade para quando você é novo no mercado. Mas isso vai depender muito do nicho de mercado, o que a gente vai falar, que é importante a gente contextualizar. Então, quando você vai montar um laboratório de calibração, você precisa escolher qual o mercado que você vai atuar. Né? Então, você pode escolher um nicho de mercado, então é algo que ninguém faz ou que poucas pessoas fazem e seguir aquilo ali. E aí você precisa saber quem é o seu cliente e se seu cliente precisa de serviço acreditado ou não. Porque também se seu cliente não precisar de serviço acreditado, de repente você colocar um serviço acreditado que vai ter um custo maior, talvez não seja importante para ele. Então, quando a gente for analisar, quando a gente entrar nos itens do plano de negócio, a gente vai ver isso, que a gente tem que analisar tanto os concorrentes quanto o que o cliente, qual a necessidade do cliente, né? Então, provavelmente já tem alguém atendendo esses clientes e saber se eles estão satisfeitos, se eles não estão, e se eles não estão, o porquê, né? Por que eles não estão satisfeitos? Para você ter o seu diferencial para atender. Então, se os nossos ouvintes ali estão analisando aqui o nosso podcast, o nosso episódio, tentando fazer um checklist ali de como montar um plano de negócio, a gente vai entrar agora nesse primeiro segmento do plano de negócio, que é pesquisa de mercado, né? Então, você já começou a soltar algumas coisas aí do que envolve essa pesquisa do mercado. O que eu preciso pesquisar, então, nesse mercado para saber se na minha região eu posso montar um laboratório de calibração? Então, no plano de negócio, eu tenho que ter pesquisa de mercado, e na pesquisa de mercado você diz se o meu cliente precisa ser acreditado, se ele precisa de ter calibrações acreditadas ou ensaios acreditados ou não, e qual é o nicho, né? O que mais envolveria, assim, essa pesquisa de mercado para a gente poder estar montando o laboratório lá, né? na região, né? Para os itens, né, então, nosso objetivo aqui é pegar a metodologia de plano de negócio que já existe, então, tem aí na internet, isso já é consolidado, e aplicar isso na área de metrologia, né? Então, o primeiro item do plano de negócio é justamente fazer uma pesquisa de mercado. A gente vai falar dos outros itens também. E aí é importante analisar os concorrentes, listar pelo menos os 3 principais concorrentes que você tem, mas, claro, antes definir o nicho, né? Acho que a gente acabou pulando essa parte. Então, você vai definir o que você quer calibrar. Quero calibrar temperatura, quero calibrar balança, quero fazer ensaio de controle ambiental, enfim. Mas aí tem aquele caso, eu não sei o nicho ainda. Também pode ser. Eu posso fazer um plano de negócio para descobrir laboratório de que eu vou montar, porque também é uma dúvida. Tem gente que quer montar um laboratório, mas não sabe de quê. Né? Então, na pesquisa de mercado, vai ajudar isso. Você pode fazer o contrário. Então, você faz a pesquisa de mercado, vê pelo menos os 3 principais concorrentes da sua região, mas pensando também que você pode atender qualquer lugar do Brasil e até do mundo. Tá? Listou os 3 principais, vamos estudar esses concorrentes. Tá? Vamos ver quais são os pontos fortes. Anota mesmo no papel. Existem ferramentas também específicas para você fazer isso, além na internet, e pode montar de forma organizada também, né? Através de uma planilha de Excel e tudo mais. Então, você vai listar
todos os seus concorrentes, os pontos fortes dele e os pontos fracos dele. Depois disso, é importante você resolver, né, qual vai ser realmente o nicho que você vai atuar, quais as grandezas que você vai atuar. Pode ser baseado no que o cliente precisa, né? Então, você vai também ter que encontrar esses clientes. Como assim? Dá um exemplo para gente. A gente pode entrar no que você está falando, a gente chama de identificar a demanda, né? E o perfil dos potenciais clientes, porque falar só da grandeza, que é o ponto de partida, né? Tanto é que você falou aí, acaba ficando muito subjetivo, porque dependendo da grandeza, eu posso ter um campo de instrumentação grande. Então, a gente tem clientes, né, que a gente já trabalhou montando plano de negócios, onde ele queria a grandeza de temperatura. Então, beleza, mas dentro da grandeza de temperatura, qual é o escopo? Acho que essa é a palavra correta. Qual é o escopo? Eu tenho um potencial cliente na minha região, onde a indústria que ele está atuando tem muitos transmissores de temperatura. Então o nicho é investir em equipamentos para a calibração de transmissores. Mas eu tenho um tipo de indústria aqui na minha região onde eles têm muito termigrômetro para fazer monitoramento de sala, monitoramento de câmara fria, etc. A grandeza é a temperatura, mas perceba que, por causa do tipo de instrumento que vai falar da demanda, isso define o meu investimento. Isso. Então, a gente contextualizar e identificar a demanda vai nos ajudar a escolher qual é a grandeza, porque a partir daí eu vou saber quais são os equipamentos que eu vou precisar investir. Isso, então, isso que eu ia te falar. Para começar, uma boa dica é aquilo que você fez. Quero montar um laboratório nessa região. Dá uma olhada em quais as indústrias, porque isso é fácil de você encontrar na internet. Sim. Quais as indústrias que estão ali em volta. É a indústria automobilística, é a indústria farmacêutica, são frigoríficos. Agronegócio. Quais são o tipo de indústria. E aí decide dessa forma. Essas indústrias têm muitas balanças. Quais balanças? Balanças pequenas, balanças médias, balanças grandes, porque também isso vai mudar o conjunto de pesos padrão que você vai comprar para atender aquela demanda. Então, uma boa dica para você começar. Quero começar, não sei por onde começar. Começa procurando quais seriam os seus clientes, quais as indústrias que tem ali, que você pode oferecer os seus serviços. Tá? Então, baseado nisso... o que você fala no início da identificação dos concorrentes, né? Ela acaba nos ajudando nessa análise competitiva, né? Sim. Tipo, vou olhar para a minha região. Eu tenho esses principais concorrentes aqui. Há quanto tempo esses concorrentes estão no mercado aqui atendendo? Quantos clientes eles já têm consolidados? Então, Marcos, você está dizendo isso para eu evitar entrar em concorrência com ele? Não, é para saber qual é a postura que você vai assumir de investidor nesse negócio, né? Nesse nicho, porque se você quer assumir uma postura de investidor de um laboratório, você precisa saber com quem que você está, de alguma maneira, competindo, né? Porque você vai precisar provar para o seu cliente que, de alguma maneira, você pode atender ou dividir a demanda dele com você também. Então, essa análise competitiva ela é muito importante e isso também define a forma como você vai assumir uma postura de investimento, né? E fazer uma pesquisa, perguntar mesmo para esses possíveis clientes quais são as maiores dificuldades deles. Então, meus primeiros clientes tinham dificuldades com tempo, né? A empresa que atendia eles demorava mais de um mês para fazer a calibração. E aí eles falavam, eu não tenho esse tempo, eu preciso, né, que foi esse primeiro cliente, eu preciso montar um laboratório interno, porque eu não posso ficar um mês esperando, mando meu equipamento para lá, fico um mês sem equipamento, fico esperando. Então, esse era um problema para esse nicho de mercado. Depois disso, surgiu um outro nicho de mercado que foi para resolver outro problema. Então, assim, sempre que a gente vai montar um negócio, a gente tem que pensar em resolver o problema de alguém. Alguém só vai te contratar se você estiver resolvendo o problema dele. E aí o problema que o pessoal tinha é que a calibração que eles precisavam só tinha em São Paulo, né? E aí eles precisavam mandar o equipamento para São Paulo. Então tem o custo da calibração, o custo do frete e o tempo também, né? Que demora para ir para São Paulo e voltar. Então eu montei um tipo de calibração que não tinha no Rio de Janeiro, que também é um nicho de mercado. Então pode ser uma das opções, tá? Então você pode ver, eu vou competir com aquele laboratório que é grande, que atende aqui,
mas ele demora ou ele tem um atendimento não muito bom, e aí eu vou focar nesse sentido. Então, você tem que escolher qual vai ser o seu diferencial, se vai ser atendimento, se vai ser tempo, se vai ser equipamentos que quase ninguém faz. Tem diferenciais também que pode ser distância, né, do local que você está. Então, pode ser que só tenha alguém que atende aquela região, mas eles ficam muito longe, né? E se você pode colocar um laboratório mais perto daquela indústria, daquilo lá, você vai conseguir atender mais rapidamente. Outro ponto também, Simone, para complementar o que você está falando, envolve como você se posiciona nesse tipo de negócio, né? Então, se você vai atender só a indústria, você acaba atendendo um nicho industrial que tem uma mentalidade muito produtiva. Então, para ele envia para você uma certa quantidade de instrumentos, você calibra e envia o certificado para ele. Eles fazem análise de resultado? Faz, porque talvez dentro do sistema da qualidade deles exige que eles façam análise de resultado, mas não o suficiente para impactar os seus processos. Agora, se você se posicionar para atender, por exemplo, um outro laboratório de calibração, então o resultado vai acabar também sendo um ponto crítico, né, para você definir o seu tipo de negócio. Então, por exemplo, se eu tenho equipamentos, agora falando de classe de exatidão e precisão, que não consigo chegar em determinados tipos de incerteza, eu não consigo atender algumas empresas como outros laboratórios de calibração por causa do tipo de incerteza que eu estou fornecendo. Então, isso também acaba sendo um ponto a se avaliar no meu plano de negócio também, né? Que é como eu vou estar posicionado. Então, a partir da pesquisa de mercado, então decidiu que você vai atuar em tal área. Né? Aí, a partir daí, você vai começar a especificar quais os equipamentos, vai começar a descobrir quanto que você vai gastar, né, para montar. E aí entra essa parte. Você pode comprar um padrão de temperatura ou até mesmo um peso padrão para calibrar balança de várias classes. Qual a classe que você escolhe? E aí vai depender do mercado que você vai atender. Então, eu tenho que ver, olha, o meu cliente tem balança de 4 casas decimais. Então, eu tenho que comprar um peso padrão que possibilite a calibração de balança com 4 casas decimais. Até 200 gramas. Então, também não adianta eu comprar pesos padrão de 2 quilos, sendo que a balança do cliente é de 400 gramas, 200 gramas. Então, é importante avaliar isso, porque isso muda o valor do investimento, muda consideravelmente. Sim. Né? Então, é importante nessa análise de quais equipamentos você vai comprar, você ter em mente primeiro o que você vai calibrar para depois definir quais equipamentos que você vai comprar e qual é a exatidão deles, né? Se eles vão atender. E aí escolher mesmo, porque aí, nesse momento você vai ver quanto dinheiro que você tem e o que dá para fazer com aquilo, né? O máximo de coisas que dá para fazer com aquela parte. Então, a gente já está entrando no plano de investimento, né? Que seria uma segunda parte, né? Então, após fazer a pesquisa de mercado, decidiu, vamos atuar nessa área, vamos fazer a contabilidade mesmo, né? Colocar isso em forma de números. Então, primeiro, estipular os equipamentos que você vai comprar, ver direitinho quais as possibilidades. Depois, avaliar a estrutura física, também, que é uma dúvida de muita gente, né? Eu preciso de uma sala de quantos metros? Precisa ter controle ambiental? Precisa ter controle de entrada e saída de pessoas? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente qual é a estrutura de um laboratório. Para ver, né, como é importante essa pesquisa inicial, porque se eu entendo quem vai ser meu cliente, a partir de uma definição interna de qual vai ser o meu nicho, esse meu nicho define a minha estrutura. Sim. Então, dependendo do carro, meu cliente, a demanda aqui da minha região é dimensional. Então, se é dimensional, que tipo de laboratório eu vou ter que montar? Eu preciso de uma estrutura que atenda, por exemplo, condições ambientais para a calibração dimensional. Então, eu preciso de uma estrutura de climatização que vai manter meu laboratório em 20 mais ou menos 1 grau Celsius, né? Então, para esse nicho, eu preciso investir numa estrutura que garanta isso. Então, acho que essa pesquisa inicial que a gente está aqui, sabe, ainda permanecendo, discutindo, é o que vai definir
Sabe que Muito essa interessante? questão do investimento. Teve um cliente que me procurou para fazer a implementação do laboratório e ele estava preocupado com a estrutura. Muito preocupado com a estrutura. Qual a estrutura que eu preciso ter? E aí, quando eu fui ver a calibração que ele ia fazer, é só nas instalações do cliente. Uhum. Então, assim, para que ele estava preocupado com a estrutura? Então, basicamente, a estrutura que ele precisa ter é uma sala de escritório. Sim. E ele até falou, pode ser dentro de uma outra empresa que eu já tenha, pegar uma sala lá e montar? Pode, porque a calibração dele é só nas instalações do cliente. Não tem como, né, a grandeza que ele quer atuar, não tem como fazer nas instalações dele, é na instalação do cliente. Sim. Então, ele O não precisa se máximo que ele preocupar. vai ter que ter nesse escritório, talvez, é manter ainda as condições ambientais, pensando em manuseio, pensando em transporte, pensando em armazenamento, Armazenamento dos padrões. dos padrões e tal. E aí ele vai precisar ali fazer uma gestão ali dos equipamentos dele, né? Mas não para a calibração em si, né? Falando em gestão, me lembrei, eu achei que você ia entrar nesse assunto, que um laboratório de metrologia, ele pode fazer a gestão dos equipamentos dos clientes também, Sim, né? sim. Então, é um outro tipo de serviço que você pode prestar, né? Além de você calibrar os equipamentos dos clientes, você pode controlar a data de calibração desses clientes e aí você ficar fazendo a gestão do parque tecnológico, né? Que a gente costuma falar Sim. dos clientes. Então, também é uma das opções de serviço que você pode oferecer aos clientes. Sim, você pode perceber, você que está acompanhando nesse episódio, né, o quanto abrangente é o tipo de modelo de negócios que a gente tem dentro desse nicho de laboratório de calibração e ensaio, né? A gente tem tipos de negócio que vai atender o nosso cliente diretamente. A gente tem tipo de negócios que pode atender o cliente do nosso cliente, né? Quando a gente chama de tipo, como se fosse uma subcontratação. No nosso nicho hoje de metrologia, esse termo não é mais utilizado, né? Porém, Mas a ideia ainda é essa, né, de subcontratação. E a gente, por exemplo, como eu tive uma experiência alguns anos atrás, de você analisar toda a indústria que você está trabalhando, ver o quanto que você está gastando dinheiro, fazendo calibrações externas com os seus equipamentos da sua indústria e você levantar um potencial de economia. Isso, você pode fazer um plano de negócio para isso, para ver se vale a pena montar um laboratório interno ou continuar mandando para o mercado Sim, a ideia externo. não é faturamento, a ideia não é retorno financeiro, na verdade, a ideia é economizar. Então, isso acontece muito em empresas muito grandes, né? 16 mil instrumentos, 20 mil instrumentos, né? Você gasta muito dinheiro com contratos. Aconteceu com esse meu cliente, né? Ele tinha 40 instrumentos, ele já acendeu esse alerta para ele, né? Então, às vezes, não só o valor do investimento, mas teve alguns que procuraram a gente por causa do tempo. Porque eles falaram que eles têm que pegar o equipamento deles e mandar para um laboratório e demorar ali alguns dias para voltar esse equipamento. E eles não têm esse tempo. Eles precisam atender o cliente de maneira rápida, né? Então, eles fazendo internamente, eles conseguem fazer mais rápido. Além de fazer internamente, você consegue priorizar, né? Então, você é uma indústria e aí você faz as suas calibrações internamente, você consegue colocar um instrumento na frente do outro, de acordo com a necessidade lá da manutenção, né? Quebrou uma máquina tal, precisa consertar aquele equipamento e calibrar. Então, você consegue ter essa gestão melhor do que se você mandar para fora. E essa análise que eu estou falando, né, quando a gente vai para o mercado, a gente está falando dessa relação que você precisa entender e, obviamente, a gente, como prestador de serviço, para montar plano de negócio, a gente vai estar te ajudando com isso. Que é definir o perfil da sua empresa, se ela vai ser B2C, B2B, B2B, B2C, ou se ela vai ser personalizada, como atender uma demanda interna a fins de economia. Mas, Marcos, o que isso vai ajudar, né, Simone? O que isso vai nos ajudar? Isso vai nos ajudar a estruturar a nossa oferta de serviço. É isso que eu ia falar. E o marketing. Sim. Tá, definir o plano de negócio, definir quanto que eu vou gastar e agora, como é que eu vendo? Isso, como é que eu vendo? Estou atendendo o meu cliente direto? Opa, eu tenho um tipo de preço. Eu estou atendendo o meu cliente do cliente? Eu tenho um tipo de preço. Eu sou um laboratório acreditado? Eu tenho um tipo de preço. Eu presto serviço rastreável? Eu tenho um tipo de preço. Eu presto serviço nas instalações do cliente? É um tipo de preço. Então, toda essa pesquisa, definição do tipo de negócio que eu vou estar enganjado, vai definir a minha estrutura de oferta de serviço, que acaba sendo extremamente flexível, né?
Sim, e aí como que eu defino isso? Quanto que eu vou cobrar pelo serviço? No plano de negócio. Então, você viu lá quais equipamentos você vai comprar, você vai estipular quantos técnicos você vai contratar, Sim. né? Que isso também é importante para você saber quantas calibrações você vai conseguir ofertar, né? E aí calcular. Bom, então eu vou cobrar tantos reais, R$ 200 numa calibração, e eu consigo fazer quantas calibrações dessa por dia? Eu consigo fazer 8 calibrações, por exemplo. Um técnico, tá? Então você vai multiplicar isso para saber a sua capacidade produtiva. E a partir dessa capacidade produtiva, você vai definir também, baseado nos seus custos operacionais, qual o preço que você consegue cobrar por essa calibração. Tá? Então, feito isso, não adianta a gente montar um plano de negócio, dizer que vai faturar 1 milhão e ter um técnico apenas. Não dá certo isso. Você precisa ter uma estrutura para gerar essa rentabilidade. E a partir daí, se você colocou todos os seus gastos fixos, aluguel, despesas com limpeza, toda a estrutura física mesmo de uma empresa que vai depender, né, do mercado que você vai atuar, funcionários, marketing, quanto que você vai gastar de marketing, aonde que você vai investir o marketing, você vai fazer propaganda no Google, você vai fazer propaganda porta a porta, você vai contratar um vendedor, você vai lá nas indústrias, você vai fazer parcerias. Então, parcerias também são muito importantes. Você vai participar de licitação, por exemplo. Tá? Então, são todas essas formas que você pode encontrar de adquirir receita para viabilizar esse plano de negócio e contabilizar isso tudo para chegar lá no retorno do investimento. Sim, e eu sinto que muitos laboratórios pecam muito com isso, porque ainda vê esse investimento inicial de forma muito informal, né? É como você... Desculpa se vai parecer ruim o que eu vou falar, mas acabei de sair de uma empresa e ganhei um dinheiro alto. Ganhei 200 mil numa indenização, 300, 400 mil, e quero começar um negócio, quero empreender, né? E aí você olha o potencial ali de um investimento e entra de cabeça e vai tateando, não analisa a receita bruta, não analisa custos fixos, não analisa custos variáveis e acaba vacilando muito e a empresa acaba ficando numa gestão financeira muito instável, né? Então, alguns exemplos disso. Por exemplo, fiz a calibração, atendi o meu cliente. Ele está trazendo o equipamento para mim, eu vou buscar o equipamento com ele para poder calibrar. Ele trouxe para mim, mas eu, para atender o meu cliente, trazer um bom relacionamento, me predispus a levar o equipamento, mas não coloquei esse custo, essa variação, sabe, de logística, quanto tempo levei, a distância, gasolina do meu veículo. Eu podia ter um veículo naquele momento para poder fazer isso. Então, esses custos variáveis, quando ele não entra, acaba... atrapalhando muito, né? Você pensa que está ganhando dinheiro, às vezes está gastando mais para realizar um serviço do que realmente o quanto que você está ganhando ali. Então, assim, não é que você não possa fazer isso, mas tem que fazer estruturado, né? Então, eu vou fazer até certo ponto para ganhar o cliente, mas isso tem que saber em números, né? Quanto que você pode fazer, por quanto tempo você pode fazer isso. Se você não analisa, já vi empresas fechando por causa disso, né? Abaixa o preço, concorrência, e vai abaixando o preço, teve uma hora que nem ela aguentou com a estrutura dela, porque é aquilo que você falou, ela estava recebendo menos do que ela gastava para executar o serviço, tá? Então, é bem importante ter isso em números e sempre acompanhar, tá? Então, um plano de negócio, ele é importante quando você vai abrir essa empresa, depois ser analisado durante o tempo também, depois de 1 ano de funcionamento, 2 anos de funcionamento, e também quando você quer aumentar o escopo, né, expandir para novas grandezas, você pode fazer um plano de negócio nesse mesmo formato, analisando tudo de novo e incluindo o que você já tem com a parte nova e ver se isso vai te trazer algum resultado financeiro, né? Porque a gente está falando aqui de empreendedor, de empresário, a gente está falando de montar um laboratório para ter retorno financeiro, né? Sim. Agora, Simone, a gente tendendo já ao finalzinho do nosso bate-papo, a gente precisa encaixar essa mentalidade de plano de negócio, de estruturação de laboratório, aos nossos dias atuais, né? Então, como você daria dicas aí para os nossos pequenos ou grandes empreendedores, né,
sobre esse nicho do marketing, né? E, inclusive, a gente falando do marketing digital, né? Então, por exemplo, a gente tem olhado a internet, a gente vê lá laboratórios com 200 seguidores, 1.000 seguidores, 300 seguidores, e ainda não há essa mentalidade embutida de que eu preciso investir no marketing digital, eu preciso fazer network. Então, como a gente, sabe, se engajar nisso, como investir nisso e como inserir isso nos meus custos? Seria custos fixos ou seria custos variáveis? Acho que tem muito laboratório que ainda vê isso como custo variável. Gasta dinheiro ali para impulsionar, tal, fica 3, 4, 5 meses não gastando mais dinheiro com isso. Ou eu posso já entrar isso como um custo fixo? Como você vê essa Eu relação acho que aí? com a evolução que a gente está hoje em dia, não é mais opcional, né? Então, assim, tem que estar mostrando os serviços, tem que estar sempre visível para o cliente, né? Porque se o cliente acaba esquecendo de você, aparece outro fazendo a propaganda e ele acaba trocando, escolhendo o outro por estar ali na frente dele. Então, essa parte de marketing, ela é importante, isso para qualquer negócio, principalmente para um laboratório novo, né? Então, se posicionar no mercado, mostrar para que veio, qual é o seu diferencial. Eu acho que as redes sociais estão acontecendo muito isso, tá? Então, os laboratórios têm feito propaganda nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, propaganda no Google mesmo, tá? Então, assim, eu acho que não tem mais como fugir nisso. Então, se antes era um custo variável, acho que hoje em dia já pode entrar como um custo fixo, algo que você tenha que fazer mesmo todo mês, né? Não dá mais para sobreviver sem isso. Última pergunta para a gente finalizar agora, finalizar mesmo, né? Porque tem muita gente que pergunta assim, tá, beleza, ouvi o podcast de vocês, já fizemos reuniões sobre isso e, pessoal, ouvi a reunião de vocês, mas me diz aí, qual a estimativa de investimento, né? Qual a estimativa de investimento inicial? Me dá alguns exemplos de custos operacionais. Tem muita gente que cobra essa questão de ver o valor. Tipo assim, com Isso. 500 mil, eu investiria o quê? Com 300 mil, eu investiria como? Eu sei que a gente não tem como passar isso agora, assim, de forma muito precisa, mas vamos discutir um pouquinho algumas ideias, só para o pessoal ver o quanto isso é importante. Geralmente, quanto maior o investimento, a calibração custa mais caro. Que a gente está falando, existem calibrações que custam R$ 20, outras 50, outras 500, outras 1.000, enfim, isso varia. E isso varia também de acordo com os tipos de equipamento que precisa comprar, né? Então, qual seria o mínimo, né? Vamos botar aí o mínimo para você montar um laboratório se a gente não estipular uma grandeza. Acho que com 20, 30 mil você consegue montar uma estrutura. Eu quero atender mais grandeza, umas 2, 3 grandezas, as 3 grandezas principais do mercado. Você vai precisar aí de uns R$ 100 mil. Se a gente colocar que você quer que esse laboratório seja acreditado, e aí você vai precisar investir em sistema de gestão da qualidade, consultoria e tudo mais. Então, isso aí já pode ir para 200 mil, por exemplo. Quero montar um laboratório top, quero atender muita gente, né? Quero já chegar grande. Acho que uns 500 mil dá para a gente... De 500 a 1 milhão, né? De 500 a 1 milhão dá para você montar um laboratório legal. Então, assim, é importante porque é uma dúvida muito, né, das pessoas. Sim. Claro que vai depender do mercado que você vai atuar, mas tem gente que fala assim, não, eu tenho um sonho, eu quero montar um laboratório e aí eu quero investir e depois ver no que vai dar. Então, a partir desse valor, né, você já consegue montar pelo menos de uma grandeza e depois ir colocando, né, mais grandezas. Uma outra dúvida que eu lembrei rapidinho antes da gente terminar, tem gente que tem essa dúvida, eu preciso saber fazer todas as calibrações que eu quero montar o meu laboratório? Então, assim, você pode saber fazer ou você pode contratar uma consultoria, você pode contratar um técnico. E a visão de empreendedorismo, né? Tipo, eu quero empreender, eu vou separar o meu investimento aqui para isso. Se eu souber fazer, obviamente, com mão de obra, você vai investir menos, porque no início você pode atuar fazendo, você pode ser um investidor operacional, você pode ser um sócio operacional, né? Sim. Que é aquele que é dono, mas ao mesmo tempo também está executando as calibrações. Não sei fazer, não sei calibrar nada. Então, seu investimento vai ser maior, porque você vai ter que contratar as pessoas que vai fazer, que vai escrever os procedimentos, que vai montar as planilhas de incerteza. Tenho pessoas que montam planilha de incerteza, o outro não tem, não consegui encontrar isso no mercado. Então, vai gastar dinheiro com software para fazer
as calibrações. Então, tudo vai Então, envolver... a pessoa vai ter essas opções, né? Sim, Então, só sim. para resumir, ela tem a opção de contratar uma consultoria para ensinar o pessoal que ela já tem, ou um pessoal de nível técnico sem experiência. Ela tem a opção de contratar um profissional que já saiba, né? Então, ela pode contratar, por exemplo, um gestor de metrologia que tenha experiência em várias grandezas, e aí o salário dessa pessoa vai ser mais alto, tá? Então, tudo isso tem que ser contabilizado e ver qual é o melhor caso, né? Então, se é um empreendedor que quer ficar ali no dia a dia, fazendo as calibrações, ele pode ser treinado para isso, depois ele treinar os futuros técnicos. Se é um empreendedor que não quer ficar nessa parte do operacional, ele pode justamente contratar essa consultoria para dar o treinamento para o pessoal dele e assim conseguir montar esse plano de negócio, né? Então, temos essas opções. Muito bom. Isso nos ajuda a ter um planejamento financeiro, um planejamento operacional, né? Discutir os investimentos iniciais, custos operacionais e a importância aí de, no final disso tudo, eu ter ali bem elaborado o meu demonstrativo aí de resultados de exercício, né? Que é o famoso DRE aí da nossa empresa. Qual é a ideia desse episódio, pessoal? A ideia justamente foi essa, você vê que foi um bate-papo nosso aqui, né, dos dois apresentadores. E a ideia nossa aqui é gerar em você curiosidade, gerar em você, motivar você de que não é impossível entrar nesse mercado, não é impossível entrar nesse nicho, independente do quanto você tem de conhecimento, quanto você tem de experiência. Talvez você é uma das pessoas que já passou pela indústria, viu toda essa movimentação de necessidade de calibração, de ensaio, saiu, está com um dinheiro aí para investir e falou, olha, eu gostaria de entrar nesse mercado. Então, a gente aqui hoje, a gente está alimentando você com informações para deixar você mais motivado a isso, mais curioso quanto a isso. E aí eu quero desafiar você a fazer contato conosco mesmo. Nós estamos aqui nos colocando à disposição para ajudar você. Ajudar como? Montar um laboratório? Sim, mas antes de montar um laboratório, nós queremos te ajudar aí a montar o seu plano de negócio, saber se você realmente, se tem potencial, né? Se tem viabilidade, né? Na região que você está, com todas as indústrias aí que estão ao redor de onde você mora, de onde você reside. Né? A ideia é essa. Acho que a ideia é essa. Então, você teve aqui nesse episódio vários subsídios para montar o seu plano de negócios sozinho. Caso você não consiga ou não queira, né, pode chamar a gente que a gente te ajuda aí a montar esse plano de negócio, oferecer qual seria o melhor, as melhores grandezas de acordo com a sua região, com o mercado que você quer atuar. Então, a gente está com uma experiência aí de montar esses laboratórios para algumas pessoas que procuraram a gente. Então, é mais uma ideia, né? Uma ideia para a gente... Sim. Para você que quer se alimentar um pouco mais dessa ideia, nós temos um episódio que fala sobre como montar um laboratório de calibração. Tivemos bastante repercussão, como falei no início aqui do podcast. Então tem um cardzinho aqui, ó, você pode ver, tá no nosso canto superior aqui do nosso vídeo, um card, onde clicando nele você vai acessar esse primeiro episódio falando sobre como montar um laboratório de calibração. Vai conectar as ideias, tá? É como se fosse uma série mesmo, são 2 vídeos. Vai conectar as ideias e vai te ajudar aí a permanecer motivado a você montar o seu laboratório no local onde você, de alguma maneira, viu potencial para isso. E estamos aqui dispostos a te ajudar com isso aí, tá bom? Mais uma vez, estamos nos despedindo, te agradecemos aí pelo tempo que você disponibilizou em estar assistindo esse episódio, esse nosso Pode Avançar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com potenciais sócios, né, que você terá. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que tem muito mais episódios para serem lançados, tá? E deixa um comentário aqui pra gente, alguma dúvida. Então, se caso a gente não falou sobre todos os assuntos, se você tinha algum assunto, alguma dúvida que você queria saber, coloque aqui nos comentários. Ou então, se você gostou, se a gente conseguiu chegar nesse objetivo, que era tirar suas principais dúvidas, coloque um comentário aqui pra gente saber se você gostou, se você não gostou. Enfim, a gente está aqui para te ajudar, para responder aí o quanto antes a gente vai estar respondendo as suas dúvidas aí. Muito obrigado mais uma vez.
pela participação e até o próximo episódio.